gente, vamos falar então um pouquinho agora, mais isoladamente, sobre cada um desses componentes da vigilância em saúde. E aí a gente vai entrar um pouquinho para a prática de como que isso funciona, né? Para vocês conseguirem, então, incorporar isso na vida de vocês aí como profissionais, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da vigilância epidemiológica. E em vários desses terminhos, eu já conversei com vocês e vocês vão relembrar aqui quando a gente fala do conceito, né? Então, a vigilância epidemiológica vai ser o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudanças nos fatores determinantes, condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar, adotar medidas de prevenção, controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis e agravos à saúde. Gente, o rol da vigilância epidemiológica aumentou tanto ao longo dos anos. É só vocês entenderem que antes eu tinha uma lista de doenças de notificação compulsória e hoje eu tenho uma lista de agravos de notificação compulsória, né? Quando a gente vê que houve uma mudança do termo doença para agravo, é que não é só as doenças que precisam ser notificadas e acompanhadas, e sim qualquer agravo que mude ali a vida daquela população. Então, um exemplo de agravo são as violências, né? Então, a violência contra a mulher, a violência contra a criança. Então, as violências hoje, elas são de notificação compulsória, são agravos de notificação compulsória, para que a gente consiga acompanhar e monitorar como que isso está acontecendo, no intuito de recomendar medidas de prevenção. E aí, quando eu falo o seguinte, que a vigilância, ela quer proporcionar o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança, se eu preciso identificar que houve uma mudança, eu tenho que estar monitorando. Como que eu vou saber se algo mudou se eu não monitoro? Tá? É só a gente entender que às vezes eu tenho uma curva de uma determinada doença e eu identifiquei que aumentou os casos. Mas como que eu vou saber que mudou os casos, que aumentou, por exemplo, que aumentou ali a curva do número de casos, se eu não sei como era o padrão? Então, a vigilância epidemiológica, eu tenho que partir de um pressuposto que eu estou monitorando a ocorrência dessas doenças para eu conseguir identificar qualquer alteração nesse padrão. E aí, preventivamente, começar a agir, tá? Então, isso tudo é só vocês entenderem como que aconteceu com a Covid. Então, ou com qualquer outra doença que eu identifico que ela está fugindo do padrão. Porque tem doenças que elas nunca ocorreram. As doenças que nunca ocorreram, igual no caso da Covid, era uma doença muito diferente, né? Foi a primeira vez identificada, então é claro que eu preciso estar monitorando também para poder identificar isso. Mas é uma identificação diferente, tá? Porque eu identifiquei algo novo. Diferente de uma doença que já tem num local, já é uma doença que ela ocorre e que houve um aumento dessa doença. Então, eu tenho que estar monitorando para poder perceber que ela aumentou. E eu não vou esperar ela aumentar demais para eu agir. Então, qualquer alteração nessa curva, que eu verifico que ela está começando a aumentar, que mudou o padrão, eu já tenho que agir. Tudo bem? Então, esse é o grande intuito da vigilância epidemiológica. E esses fatores determinantes e condicionantes, como eu falei, o que determina e o que condiciona uma pessoa a adoecer, eu também preciso conhecer. Então, por isso que nas nossas fichinhas de notificação compulsória, eu tenho os dados pessoais do paciente, relacionados ali, né, às questões individuais. E também, é muito importante a gente entender que a vigilância epidemiológica também age na saúde coletiva. E daqui a pouco a gente vai ver uma fotinho que ela mostra demais isso. O que eu agi sobre a saúde coletiva? Quando eu identifico individualmente que uma pessoa tem uma doença, mas que aquela doença é transmissível e ela tem um alto potencial de transmissibilidade, quando eu vou agir fazendo um bloqueio vacinal, isolando aquela pessoa, fazendo um controle se outras pessoas vão adoecer naquela mesma localidade, eu estou fazendo saúde coletiva. Isso é saúde coletiva, tá? Então, pense o seguinte, se eu atendo um paciente aí no seu local de trabalho, você atendeu um paciente com suspeita de sarampo, ok, você identificou que era sarampo, você medicou o paciente e você fez todas as orientações necessárias para aquele paciente. Nisso, você está fazendo uma saúde individual, certo? Ok. Quando que eu vou agir como saúde coletiva? A partir daquele momento que eu identifico que sarampo é uma doença transmissível, falo, nossa, sarampo é uma doença transmissível, tem um alto potencial de transmissibilidade, é uma doença de notificação compulsória, eu tenho uma vacina que pode proteger contra sarampo,
eu vou agir na coletividade. Você vai perguntar para aquele paciente, onde que você trabalha? Ah, eu trabalho numa determinada empresa. Alguém mais teve essa doença? Não, ninguém teve. Você vai agir agora em loco. Tem que ir na empresa, tem que verificar se aquelas pessoas, se alguém adoeceu, se eles estão protegidos, né, com a vacinação de bloqueio, se não, fazer a vacinação daquela população. Fazer o isolamento do paciente, ó, você vai ter que ficar em casa tantos dias até melhorar os sintomas, essa orientação é importante. Isso tudo é saúde coletiva, tá? Então, eu tenho que agir em determinadas doenças individualmente e coletivamente. Então, é isso que a vigilância epidemiológica, né, traz como conceito. E outra coisa que é importante, que a gente já citou aqui, é que ele vai agir tanto nas doenças transmissíveis quanto nas doenças não transmissíveis, tá bom? E nos agravos à saúde, que está lá no finalzinho do conceito, ó, que é em relação, então, às outros agravos que não sejam doença, né? Então, o caso de uma intoxicação exógena, né? O paciente, exemplo, eu gosto de trazer exemplo aqui para vocês conseguirem trazer esse conceito para a vida prática de vocês. Não sei se vocês se recordam que pouco tempo atrás, no estado de Minas Gerais, algumas pessoas adoeceram por conta de uma contaminação de uma cerveja. Né? É claro que hoje a gente sabe que foi a contaminação de cerveja, mas foi muito tempo de ali você juntando dados, né? Ali fazendo essa detecção, esse conhecimento para poder chegar no fato de ser uma contaminação de uma cerveja. Mas o que é importante? Era uma pessoa que tinha chegado com intoxicação, não era uma doença transmissível, era uma intoxicação. Determinou-se que, através da investigação, que era um produto incomum que eles haviam consumido e chegou na cerveja, e chegou numa contaminação do maquinário. Então, imagina, teve uma integração de todas as vigilâncias, da vigilância ambiental, da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, para poder agir nesse caso. Tudo bem? Então, é só para vocês conseguirem entender um pouquinho desse conceito. E aí, nessa próxima figurinha, uma figurinha que vários manuais, livros de epidemiologia trazem essa figura e ela é muito, uma figura assim que realmente eu vejo muito bem a vigilância epidemiológica descrita nela, tá? Então, o que ela quer fazer? Ela quer diferenciar o que seria uma abordagem clínica de uma abordagem epidemiológica, ou seja, o que é um diagnóstico clínico de um diagnóstico da comunidade. Quando eu digo, gente, de coletividade, eu estou falando do comunitário, né? Então, alguns autores trazem ele como diagnóstico comunitário, mas é a mesma coisa, saúde coletiva, abordagem epidemiológica, é tudo o mesmo termo, tá bom? Quando eu digo, então, que é o diagnóstico clínico de uma determinada doença, vou colocar aqui um exemplo da dengue, tá? Que isso aqui se emprega muito na dengue. Então, o objetivo, quando eu faço o meu diagnóstico clínico aqui, eu quero curar a pessoa, eu quero a cura daquela pessoa. Então, se é uma dengue, eu vou reidratar, vou verificar como é que tá as plaquetas, vou internar aquela pessoa caso ela esteja descompensada, né? Vou verificar quanto é que tá a quantidade de hematócrito, ou seja, eu estou agindo clinicamente sobre aquela doença daquela pessoa. Agora, a nível da comunidade, se é uma dengue e eu preciso ter qual que seria o meu objetivo a nível comunitário? Reduzir o número, né, de casos de dengue na comunidade. Como que eu vou agir nisso? Para eu agir diretamente na dengue, eu preciso reduzir a questão vetorial. Eu preciso, então, identificar aonde tem pessoas doentes e onde tem vetores. Porque onde tem vetor e onde tem pessoa doente, eu posso aumentar o número de casos. Então, eu tenho que agir no controle vetorial, fazendo fumacê ali. Porque se uma pessoa adoeceu naquela localidade, pode ter algum mosquito adulto que esteja contaminado e que vai contaminar outras doenças, entendeu? E isso tudo precisa ser tomado com rapidez. Então, quando eu faço o meu objetivo do diagnóstico comunitário ali, né, é o melhorar o nível de saúde da comunidade, fazer com que outras pessoas não adoeçam daquele caso de dengue, tá bom? Qual que é a informação necessária para eu fazer o meu diagnóstico individual? A história clínica, o exame físico, exames laboratoriais, né? Já para fazer o diagnóstico da comunidade, eu preciso de dados sobre o território. Então, eu preciso saber quem é aquela população que mora ali. É uma população mais idosa? É uma população mais jovem? Tem muita gestante? Tem muito hipertenso? Tem muito diabético? Por que aquelas pessoas estão morrendo? Então, tem alta taxa de mortalidade infantil? Qual que é a taxa de mortalidade por hipertensão? Então, por que aquelas pessoas morrem? Por que elas adoecem? E se tem serviço de saúde.
é uma localidade muito vulnerável, as pessoas estão adoecendo por conta de água contaminada. Então, a gente tem que agir ali, fazendo, então, o controle de esgoto, né? Saneamento básico, orientações para o uso de água fervida ou filtrada. Então, isso tudo age sobre a comunidade, no intuito de evitar outras pessoas adoecendo, tá bom? Tipos de diagnóstico. Então, o diagnóstico ele vai ser individual e o diagnóstico comunitário, igual eu expliquei para vocês, que é essa visão mais ampla da comunidade. O plano de ação. No diagnóstico individual, eu vou prescrever o medicamento, né? Vou prescrever, às vezes, uma reabilitação que aquela pessoa precisa fazer, caso tenha algum dano já deixado por aquela doença que eu preciso reverter. E já no diagnóstico comunitário, o meu plano de tratamento são os programas de saúde prioritários. Exemplo, eu identifiquei que naquela comunidade existe um grande número de hipertensos. A unidade básica de saúde daquele local tem que ter um tratamento prioritário para a hipertensão. Tem que ter grupo de hipertenso, ela tem que dar uma maior prioridade para isso. Por quê? Porque é o que está adoecendo a população. Ah, Kelly, eu vou deixar de atender diabético? Não é isso. Mas se você tem algo que você precisa priorizar, você vai priorizar o que mais adoece aquela população. Tudo bem? Então, quando você faz esse diagnóstico comunitário, você vai levar os programas de saúde que a comunidade precisa. É a mesma coisa de você fazer um programa para tabagista numa comunidade que ninguém fuma. Você vai deixar de empregar recurso público de forma correta e você vai levar um serviço que eles não vão utilizar, ou vão utilizar muito pouco, minimamente. Ah, não, mas é uma população que faz muito uso de álcool. Então, tudo bem, você vai levar um programa de saúde para redução do uso de álcool. Então, é mais ou menos nesse pressuposto que é importante o diagnóstico da comunidade, para você levar o serviço de saúde que há necessidade naquele local. E a avaliação? O acompanhamento, vai ser o acompanhamento clínico, se ele vai melhorar, né? Se vai reduzir os sintomas, né? Com o uso da medicação, reduziu a febre, o antibiótico fez efeito, né? Melhorou, curou daquela doença. Já o diagnóstico comunitário vai ser as mudanças no estado de saúde da população. Então, nas doenças crônicas, eu não tenho como curar uma hipertensão, mas eu tenho como controlar. Então, qual que é o meu objetivo? O controle das doenças crônicas. É uma população que tem alta incidência de sífilis, então eu quero a cura da sífilis naquela população. E isso, gente, diferente do diagnóstico clínico, que ele é muito imediato, o diagnóstico comunitário, ele leva tempo. Então, muitas vezes, as pessoas ficam desmotivadas por achar que não vão impactar de uma forma rápida, mas impacta, não tão rapidamente como a gente gosta de ser, que a gente é muito, né, a gente gosta de coisas imediatas, mas a saúde da população a longo prazo, o resultado aparece. E é só a gente ver que o programa de imunização, os nossos programas de saúde, lá da década de 80, da década de 70, hoje eles mostram resultado. A gente tem redução da mortalidade infantil, né? A gente tem ali o aumento da expectativa de vida da população, mas outros problemas de saúde também não surgiram? Surgiram, as doenças crônicas, no caso, as doenças psiquiátricas, né? Então, a saúde mental hoje está muito afetada. Então, isso tudo são coisas que, ao longo do tempo, vai alterando, né? A gente chama de transição epidemiológica. Vai mudando. Então, doenças que a gente queria que acabasse, tipo sarampo, a polio a gente erradicou aqui do Brasil, né, das Américas. Agora, algumas doenças que a gente gostaria de ter eliminado, a gente ainda não conseguiu eliminar, porque em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, realmente existe uma dificuldade de conseguir reduzir as doenças transmissíveis, né, e reduzir as doenças crônicas. Então, hoje a gente mantém as duas. Diferente de países de primeiro mundo, que normalmente as doenças transmissíveis, elas reduziram, né, assim, reduziram e as doenças crônicas às vezes aumentaram, mas eles conseguem controlar um deles, principalmente as doenças transmissíveis. Só que hoje, com a questão a questão da vacinação, muitas vezes colocada sendo questionada, né? Então, assim, às vezes a população ela deixa de utilizar algo que influenciou diretamente nisso, às vezes por conta de fake news, desinformação, né? Então, a gente como profissional de saúde tem que estar muito ligado nisso e orientando de forma correta a população, tá?
Bom, deu para perceber bem, né? Tranquilo. Então, vou trazer alguns conceitos de epidemiologia para vocês, que são termos que a gente corriqueiramente fala, né? E muitas vezes a gente não sabe exatamente o significado daquilo. Então, qual é o conceito de epidemia? Quando que eu diferencio epidemia de uma endemia de uma pandemia? Então, vamos lá, só para a gente conseguir entender esses termos, que é importante até para o profissional de saúde entender, né, ali a conjuntura do que está acontecendo. Então, a epidemia, ela vai ser a elevação do número de casos de uma doença ou agravo em um determinado local, né, em um determinado lugar, um período de tempo, caracterizando de forma clara um excesso em relação à frequência esperada. Então, na epidemia, gente, é doenças que já cometem aquele local, mas que você entendeu que naquele período teve uma quantidade excessiva de casos, tá? Exemplo, a dengue. A dengue aqui em Brasília, a gente espera que aqui é uma área, a gente é uma área, né, endêmica com períodos de epidemia, né? Então, mas vamos supor que, eu vou colocar um exemplo, de janeiro a março, nos últimos 5 anos, eu tinha uma quantidade X de casos. Vou colocar um número inteiro aqui para facilitar. Tinham 50 casos por mês. A gente verificou que no ano de 2020, é um exemplo, tá? Não quer dizer que aconteceu. Que no ano de 2020, no mês de janeiro, só no mês de janeiro tinha tido 150 casos. Você fala, nossa, se eu fizer uma análise assim muito rápida, nem precisa de estatística, a gente vai ver que teve 3 vezes mais casos do que nos anos anteriores, no mês de janeiro. Então, o que a gente precisa fazer? Ativar totalmente os nossos alertas, porque a gente percebeu que saiu completamente fora da curva. Ou seja, teve um número muito acima do número de casos que era esperado para aquele momento, de acordo com os dados que já foram coletados, né? Lembre-se que eu tenho que ter um padrão. Então, no padrão era 50 para janeiro. Foi 150, então foi muito a mais. Então, isso caracteriza como uma epidemia. Eu tive um número de casos para um determinado local, ou seja, Brasília, em um determinado período, no mês de janeiro do ano de 2020, em relação a o mês de janeiro do ano de 2019, tá bom? Então, nesse caso, se eu for relacionar o ano de 2019 com o ano de 2020, eu estou tendo um ano epidêmico, tá bom? E aí você faz essa análise contínua, se vai continuar aumentando o número de casos ou não, tá bom? Já uma endemia. A endemia é a ocorrência de um agravo dentro do número esperado de casos em um determinado local, em um determinado período de tempo. É eu dizer que, naquele ano, nesse ano, no lugar de eu ter tido 150 casos de dengue, eu tive 45. Se no ano de 2019 você teve 50, esse ano você teve 45, então é um ano endêmico, está dentro do normal. Eu tive 50, 45, manteve a mesma média. Ou seja, eu tive um ano endêmico. Eu digo que aquele local, ele é endêmico para dengue. Ele tem dengue todo ano, né? É normal daquele local ter dengue. E se foi um ano endêmico, ou seja, teve uma quantidade de número de casos esperados para aquele ano. Era normal, ia ter aquele número de casos mesmo. Se eu digo que é um ano epidêmico, aquele ano teve muito acima do número de casos do que era esperado. Já a pandemia, que nós ouvimos demais esse termo esse ano, muita gente relacionava a questão de gravidade. Nossa, é uma pandemia, ou seja, é uma doença muito virulenta. Não necessariamente, tá? A pandemia, ela é uma epidemia que ocorre em grande proporção, em grande área geográfica, ou seja, que atinge diversos continentes. Então, eu considero que a Covid-19 é uma pandemia porque ela atingiu diversos contingentes, entendeu? Então, eu tive um número muito grande de casos em diversos locais, em diversos países, que compõem diversos continentes. Então, eu tive uma pandemia, tá bom? Então, a pandemia, ela tem a ver com a área geográfica e não com a capacidade de transmissibilidade. Mas, assim, uma coisa meio óbvia, né? Doenças que têm impacto de causar pandemia são doenças com alto impacto de transmissibilidade, tá bom? Mas não quer dizer que o vírus ficou pior ou que a bactéria ficou pior. Não. Ele tem um alto potencial de transmissibilidade, então ele vai causar uma pandemia. Foi o que aconteceu com o H1N1 em 2011 e o que aconteceu com a Covid-19 em 2019. Na verdade, se tornou uma pandemia em 2020, né? Em 2019 foi o primeiro caso lá na China e 2020 nós tivemos caracterizado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Beleza, gente?
Continuando aqui, então, vamos falar sobre surto, tá? Qual que é a diferença de uma epidemia para um surto? O surto é uma situação epidêmica, mas limitada a um espaço pequeno, localizado, tá bom? Então, quando que eu caracterizo o que é um surto? Uma situação epidêmica limitada a um espaço localizado, exemplo, uma creche, uma escola, um local, uma empresa, né, um local de trabalho. Com situação epidêmica, portanto, um surto é um aparecimento súbito e representa um aumento não esperado na incidência de uma doença. Então, tem muita creche, escola que tem surto, às vezes, de varicela, catapora. Um menino pega, outros 3 meninos da mesma turminha pega. Então, eu considero que é um surto de varicela, tá bom? Então, esses surtos que eu, né, considero surto de sarampo, uma escola que eu tive 3 jovens que se contaminaram por sarampo. Então, aquela sala, eu digo que teve um surto naquela sala. Para considerar que teve um surto na escola, então eu tenho que ter casos também nas outras turmas. Aí eu tive um surto na escola, né? E aí esse surto pode ir aumentando, até virar um surto em um determinado município. Pode ser também, tá bom? Mas normalmente eu tenho que ter um espaço localizado para poder dizer que foi um surto naquele determinado local, tá bom? Outro tema importante que a gente fala muito quando a gente está falando de epidemiologia e de vacina, essas coisas, é sobre erradicação, tá? Então, quando que eu digo que eu erradiquei uma determinada doença, que é o caso da poliomielite nas Américas? Então, é a exterminação de qualquer possibilidade de contágio pela destruição irreversível do agente infeccioso em todo o mundo. Se eu digo que é uma erradicação mundial, então a única doença que hoje eu erradiquei mundialmente é a varíola. Mas hoje o Ministério, a OPAS, eles utilizam o termo erradicado de um determinado, por exemplo, do continente americano, das Américas, né? Então, das Américas hoje é erradicada a poliomielite. Então, a poliomielite está erradicada das Américas, tá? Então, eles também utilizam esse termo. Se eu digo que é uma erradicação a nível mundial, somente a varíola, tá? Controle das doenças. O controle das doenças, gente, é o que a gente tenta fazer com a grande maioria, tá? Então, erradicar é muito difícil, é você acabar totalmente com aquele agente. Agora, controlar é o que é possível a gente fazer na maioria das doenças. Então, quando que eu digo que eu vou controlar uma determinada doença? Com a imunização, eu consigo controlar a coqueluche, eu consigo controlar o sarampo agora, já que a gente estava em processo de eliminação e a gente reintroduziu o vírus agora no nosso país, então a gente quer tentar voltar para uma eliminação ou controlar. Então, eu vou controlar o sarampo, eu vou controlar a difteria, eu vou controlar o tétano, né? Eu vou controlar as doenças no qual eu tenho vacina, né? Então, essas doenças, a grande maioria das doenças, quando eu digo que são doenças imunopreveníveis, eu quero tentar controlar ou eliminar. Mas a grande maioria é controlar, já que eu não consigo eliminar totalmente o agente, tá? Então, a grande intenção dos imunobiológicos hoje é controlar as doenças, tá? Bom, então, o controle da doença refere-se à aplicação de medidas populacionais voltadas a conseguir uma situação de controle da doença, ou seja, a redução da incidência da doença a níveis nos quais ela deixe de ser um problema de saúde pública, tá? Então, assim, o que eu não quero é que todo mundo a doença. Eu quero que, se caso tiver, quando eu digo que eu quero atingir uma cobertura de 90%, é que se a população tiver 90% protegida, eu vou ter um caso ou outro que vai ser mais fácil de conseguir contornar e que não vai causar tanto impacto para a saúde pública, igual eu ter toda a população adoecendo, tá? E quando eu falo que é a redução da incidência, daqui a pouco a gente vai ver o termo, o que significa incidência. Incidência significa casos novos, tá bom? Então, se eu quero reduzir a incidência, eu quero reduzir os casos novos daquela doença. Eliminação de doenças, então, a eliminação da doença refere-se à aplicação de medidas populacionais direcionadas a conseguir uma situação de eliminação da doença, ou seja, aquela no qual não existe mais casos, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi-las. Então, por exemplo, em zonas urbanas infestadas pelo Aedes aegypti, mesmo na ausência da circulação do vírus da febre amarela ou da dengue, a simples presença do vetor já constitui um risco eventual da doença retornar, né? Então, exemplo, por que é muito difícil erradicar
a febre amarela ou erradicar a dengue, porque eu continuo tendo vetor. Então, se eu tenho o vetor, mesmo que ele não esteja infectado, causando a doença, eu digo que eu eliminei a doença, porque o vetor ainda está presente. Se um dia a gente conseguir eliminar completamente o Aedes aegypti, aí eu consigo erradicar a febre amarela e a dengue, e a zika, e a chikungunya. Entenderam? Então, se eu conseguir zerar o número de casos, tá, gente? De febre amarela, dengue, zika e chikungunya, mas eu tenho ainda o vetor, eu eliminei a doença. Agora, se eu conseguir, além disso, destruir o vetor, não ter mais o vetor em lugar nenhum do Brasil, eu consigo erradicar, tá? O porquê que é difícil? Porque a gente tem doenças vetoriais são muito difíceis de contornar. Ainda mais o Aedes aegypti, que ele se adapta muito facilmente ao ambiente. Então, ele faz modificações que fazem com que ele fique cada vez mais resistente ao ambiente. Então, é um desafio muito importante, muito assim, gigantesco, né? Bom, e o terminho aqui, prevalência e incidência, né? Esse termo aqui que é do manualzinho do UNASUS, né? Que tem, inclusive, diversos cursos muito interessantes, gratuitos, a maioria das vezes, né? Ele traz os conceitos de prevalência e incidência. Então, o que eu digo que é prevalência? A prevalência ela vai ser definida como o número de casos de pessoas afetadas, tanto casos novos quanto antigos, em uma população em um período específico de tempo. Ou seja, são as pessoas que têm a doença, que estão doentes. Tanto de caso novo, por exemplo, se é um caso novo, ela está doente. A partir do momento que ela começou com sintoma, ela é um caso novo. Mas se eu tenho pessoas doentes ainda, eu somo o que é caso novo e o que é caso existente. Então, eu tenho a minha prevalência, tá? A incidência, por sua vez, então, é definida como o número de casos novos de um determinado evento que ocorrem durante um período específico de tempo em uma população. Então, a incidência, ela nos fornece uma estimativa de risco, tá? Ou seja, eu tenho que monitorar sempre os casos novos do que está acontecendo e os casos prevalentes também, né? Então, tanto eu monitoro a incidência quanto a prevalência. Essa figurinha aqui, ela diz muito, porque imagina que aqui eu tenho um tanque e nessa torneirinha aqui está pingando os casos novos, né? Então, cada gotinha aqui é um caso novo. Só que eu já tenho meu tanque cheio de uma doença, né, que já é existente, ou seja, das pessoas que estão doentes. No momento que ela cura, ela sai dessa conta. Ou no momento que ela vai a óbito, ela também sai dessa conta. Porque lembre-se que a prevalência, são dos casos existentes. Então, a pessoa tem que estar doente, tá? Se é uma doença que tem cura, ótimo. Curou, ela sai desse cálculo de prevalência. Agora, se é uma doença crônica, as doenças crônicas normalmente mantêm a prevalência alta, né? Porque se é uma doença crônica, as pessoas não se curam, elas só controlam. Controlar não é curar. Então, a minha prevalência, ela sempre vai estar aumentando, né? Eu tenho a minha incidência e a prevalência alta, porque eu tenho ali uma incidência, mas lembre-se que a prevalência eu vou estar somando caso novo com caso já existente. Então, doenças crônicas, eu tenho uma tendência a ter uma prevalência extremamente alta e uma incidência baixa. Diferente de doenças transmissíveis com cura, que eu tenho uma maior incidência e uma prevalência menor, já que as pessoas estão se curando e estão saindo desse cálculo, tá bom? Vamos falar um pouquinho da portaria de notificação compulsória, gente? Eu tenho a minha portaria, que é a GM 204 de 2016. Esse ano de 2020, eu tive uma atualização dessa lista, né? Eu tive a inclusão, então em fevereiro, e depois foi alterada de novo no meio do ano, né? Mas no ano de 2020 eu tive a inclusão da doença de Chagas crônica como uma doença de notificação compulsória, mas em geral a portaria de origem da lista de notificação compulsória é a 204 de 2016, tá? Que ela define quais são as doenças, agravos e os eventos de saúde pública que serão de notificação. Então, não é uma determinação mesmo, tá, gente? Inclusive, existe legislação que pode, o profissional pode responder civil, criminalmente, administrativamente e eticamente, se ele não notificar uma doença de notificação compulsória, né? Imagine se for
uma doença transmissível que pode causar um impacto muito ruim e aquele profissional não levou aquela informação para frente para as medidas de controle, então isso pode causar um dano muito grande na saúde pública e esse profissional pode ser responsabilizado, tá? Mas, em geral, as doenças de notificação compulsória, elas são muito divulgadas, né? Dentro dos hospitais, dentro da atenção primária, nós temos os núcleos de vigilância epidemiológica que fazem essa orientação, tá? Então, lembre-se que a lista de notificação e notificar a doença não é meramente a gente preencher um formulário. A partir do momento que eu falo, que eu ligo, que eu dou informação, olha, eu identifiquei uma doença aqui e a gente precisa tomar uma atitude. Isso já é notificação compulsória, tá? Mas assim, de acordo com a portaria, eu tenho a minha lista de doenças de notificação e eu tenho as doenças que são de notificação imediata e doenças de notificação semanal. As doenças de notificação imediata já fala imediatamente, então é até 24 horas para eu notificar a minha instância superior de que aquela doença, de que eu atendi um paciente com aquela doença, tá? Já a semanal, eu tenho até 7 dias para poder realizar essa comunicação, tá? E aí a gente já consegue entender que uma doença de notificação imediata, se eu estou falando que tem que ser notificado imediatamente, eu estou dizendo que é uma doença com grande impacto na transmissibilidade. Né? E eu preciso tomar uma ação rápida. Né? Então, é até 24 horas para que as medidas de controle sejam tomadas rapidamente. É o caso do sarampo, né? É o caso da Covid, é o caso de doenças transmissíveis, tá? Que eu tenho que ter um impacto, alguns tipos de doenças transmissíveis que eu tenho que ter um impacto mais rapidamente. Agora, doenças de notificação semanal é até 7 dias. Então, eu preciso tomar uma ação, mas essa ação ela não precisa ser tão imediata, ela pode ser mediata. Né? Ela tem que ser rápida? Tem, mas ela não precisa ser tão rápida. Então, eu preciso ali, às vezes, um caso de dengue. O dengue é de notificação semanal. Então, a dengue, porque eu vou fazer um controle vetorial naquela comunidade. Essa comunicação ser feita até 7 dias, tá ok. Tá dentro do período esperado. Tá bom? E aí, lembrando que eu também tenho as instâncias. Pode ser imediata só para a Secretaria Municipal, pode ser imediata para a Secretaria Estadual de Saúde e pode ser imediata até para o Ministério da Saúde, que é o caso, olha, que uma doença que ela tem um potencial tão complexo, né, que eu tenho que comunicar os 3 níveis em 24 horas. Então, eu tenho que comunicar o Ministério da Saúde. É claro que é uma hierarquia, né? Eu comunico a Secretaria Municipal, a Municipal é estadual, e a estadual notifica o Ministério da Saúde. Mas imagina, ó, botulismo. Botulismo é uma doença que eu tenho que notificar em 24 horas. A raiva humana também é a raiva humana, diferente do acidente por animal potencialmente transmissor de raiva, que seria um morcego, exemplo, né? Um acidente por morcego. Agora, a raiva humana, se eu detectei uma pessoa que desenvolveu raiva humana, é notificação imediata para os 3 níveis, tá bom? Olha aqui outra, ó, dengue, o óbito por dengue, muito cuidado. A dengue, ela é de notificação semanal. Né? Agora, o óbito por dengue, não. Uma pessoa que foi a óbito por dengue, ela tem que ser de notificação imediata para os 3 níveis, né? A doença de Chagas aguda, ela vai ser imediata para os 2 níveis, municipal e estadual. E a doença de Chagas crônica é semanal. Beleza, gente? Continuando aqui, então, eu trouxe só as fichinhas para vocês verem de notificação aqui. Essas fichinhas, elas mostram um pouquinho ali, basicamente, que nós temos uma ficha para cada tipo de agravo. Então, seria o quê? Eu tenho uma ficha específica de notificação e de investigação de um acidente de trabalho grave, tá? O acidente de trabalho grave, ele é de notificação compulsória, tá? E por quê? Porque foi um acidente que causou ou a sequela de uma pessoa, né? Ou a morte de uma pessoa. Então, esse acidente de trabalho grave tem que ser de notificação compulsória, tá? Doença exantemática, é uma doença de notificação imediata, né? E a fichinha de dengue e chikungunya ali, que eu trouxe para vocês, é só para vocês entenderem que para cada tipo de agravo tem uma ficha, né? De doença ou agravo. O acidente de trabalho grave, ele é um agravo, ele não é uma doença, né? E a doença exantemática e a dengue e a chikungunya são doenças, né? Não são caracterizadas como agravo.
Mas vocês vão ver que cada ficha ela é específica para aquele agravo, ou seja, ela traz informações desse agravo. Então, você vai ver que a ficha de dengue vai investigar dengue, né? Então, ela vai perguntar sobre a sorologia, sobre o local, o potencial de transmissão, se ele é um caso autóctone ou não, se a pessoa viajou nos últimos 15 dias, porque ele quer identificar o local provável de infecção. Já a doença exantemática, ela vai estar voltada totalmente para questão da identificação de um exantema, para tentar diferenciar se é um sarampo, se é uma rubéola, o que que é. E o acidente grave também vai trazer informações sobre o acidente, tá, gente? Então, cada fichinha eu tenho informações específicas sobre a doença. Para fins de notificação, então, eu tenho isso aqui tá tudo na portaria 204, tá? Que ele caracteriza o que que é um agravo. Então, ó, então, para fins de notificação compulsória, serão considerados como os seguintes conceitos: agravo, qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidente, intoxicação, abuso de drogas, lesões decorrentes de violências interpessoais, como violência e maus tratos, e a lesão autoprovocada. Tá vendo como o agravo ele é maior? O agravo, ele realmente traz um pouco mais de informação que não é de doenças, e sim coisas que impactam a saúde pública. Intoxicação, né, causa, acidentes causam, abuso de drogas, tentativa de autoextermínio, tudo isso que são as lesões autoprovocadas, né? Autoridades de saúde, o que seria? É o órgão hierarquia superior, né? É o Ministério, a Secretaria Estadual, ou a Municipal, ou os responsáveis pela vigilância em saúde do território, do município, do bairro, do povoado. Então, quem que eu vou determinar quem é a minha autoridade de saúde? Vai depender da sua instância, né? Se eu trabalho no hospital, dentro do hospital tem uma vigilância hospitalar. Então, ela é a minha autoridade de saúde. E ela vai notificar quem? Ela notifica a Secretaria Municipal. E a Secretaria Municipal notifica o Estado e aí segue uma hierarquia para poder notificar, tá? Doença, aí já vem o conceito, né? Enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte que represente ou possa representar um dano significativo para o ser humano. Então, realmente, questões relacionadas ao estado clínico, né? Epizootia é a doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possam apresentar risco à saúde pública. O que seria epizootia, que normalmente cai muito em prova de concurso, perguntando. Macaco. Então, o macaco, dentro ali do ciclo epidemiológico da febre amarela, o macaco, ele é reservatório. Então, se macaco tá morrendo, né, por algum motivo, tô tendo epizootia de macaco, ou seja, morte de macaco num determinado local. Aquele local, aí eu vou ter que investigar se aquelas mortes foram causadas por febre amarela. Se não, se eu tenho um macaco adoecido de febre amarela, e se eu tenho o vetor, que é o mosquito, esse mosquito pode estar com febre amarela, porque, né, contraiu ele do macaco. E pode passar para um ser humano. Então, eu posso estar iniciando um ciclo de epidemia de febre amarela. Então, algumas doenças, né, epizootia traz isso. Exemplo, um animal morreu, um gado ou um cachorro, um gato. Se eu faço uma investigação e verifiquei que aquele animal morreu de raiva, então eu tenho que ter extrema cautela até para ver se outros animais ali também estão com raiva, tá? Então é isso. Um evento de saúde pública, então é situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, e aí pode ser surto, epidemia, doença desconhecida, alteração no padrão clínico epidemiológico das doenças conhecidas, conhecimento ou potencial de disseminação, magnitude, gravidade, severidade, vulnerabilidade, epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes. Então, desastres naturais podem ser classificados como evento de saúde pública, acidentes, que igual teve lá em Mariana, também é caracterizado como um evento de saúde pública. Alteração no padrão clínico epidemiológico de uma determinada doença. Então, uma doença que não era para causar gravidade, começou a causar gravidade. Então, é um evento de saúde pública, tá? Notificação compulsória. Então, essa comunicação obrigatória, e aí o termo traz obrigatório. A autoridade de saúde, que são aquelas autoridades que a gente já falou, realizada por médico, profissional de saúde ou responsável pelo estabelecimento, público ou privado, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, descrito no anexo, podendo ser imediato ou semanal. Olha quanta informação importante aqui que a gente vai falar.
tudo, que é comunicação obrigatória. Outra coisa que ele falou pode ser médico ou qualquer outro profissional de saúde, ou responsável pelo estabelecimento, ou seja, o gestor entra nisso. Se o gestor não notificar, ele também pode ser responsabilizado, tá? Público ou privado, não interessa se é uma instituição pública ou privada. É obrigatória a notificação para as instituições privadas, clínicas, laboratórios, todos devem fazer notificação compulsória, tá? E na ocorrência de suspeita ou confirmação, eu não preciso esperar a confirmação. Se eu tenho uma suspeita, eu já notifico. Beleza, gente? A notificação imediata vai ser até 24 horas, nós já falamos, e a notificação semanal em até 7 dias, a partir do conhecimento. Lembre-se sempre que até 24 horas é a partir do conhecimento da doença, e até 7 dias é também a partir do conhecimento, tá? A notificação compulsória negativa é um termo também muito interessante de se falar, porque muita gente não conhece a notificação compulsória negativa ou a semana negativa. O que seria isso, gente? A notificação compulsória negativa é quando a autoridade de saúde ou estabelecimento, ele informa que não foi identificado nenhuma doença de notificação compulsória naquela semana. Normalmente, a notificação compulsória negativa, ela é semanal, tá? Nós temos um calendário epidemiológico, que é um calendário semanal, tem a semana epidemiológica 1, 2, 3, 4, quem tem curiosidade ali, coloca no Google assim, semana epidemiológica. Essa semana epidemiológica, ele pega as semanas do ano, por exemplo, a primeira semana de janeiro é a semana 1. E aí, cada semana seguinte vai juntando, semana 2, semana 3, semana 4, semana... O ano, às vezes, tem 57, 58 semanas. Então, o calendário epidemiológico é semanal. Então, ela falou assim, o estabelecimento diz, ó, na semana 1, a semana 1 é negativa. Quer dizer que não teve nenhuma doença de notificação compulsória. Ele quer fazer com que as unidades estejam sensíveis às doenças de notificação compulsória, para que não fique algo esquecido, entendeu? Então, essa é a grande intenção. Já a vigilância sentinela. Então, é um modelo, né, de vigilância, no qual é credenciado pelo Ministério da Saúde, que aquele determinado estabelecimento, ele é uma estratégia para identificar uma determinada doença, e ela é facultativa, né? Ela recebe incentivo, mas aquela unidade, ela fica apta a escolher ou não, né? Ela tem a opção de escolher ou não se quer participar dessa unidade de vigilância sentinela. Exemplo, eu trabalhei num hospital que ele era unidade sentinela para influenza H1N1. O que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que monitorar todo paciente com síndrome gripal. Na verdade, não era todo. A gente tinha uma cota de 5 amostras por semana que nós tínhamos que coletar de pacientes com síndrome gripal, para a gente poder monitorar quais eram os vírus respiratórios que estavam circulando, no intuito de identificar alguma alteração nesse padrão, se teve uma mutação, né? Se há uma identificação de um vírus que a gente não conhece. Então, a unidade sentinela, a vigilância sentinela, a intenção é essa, tá? A gente está monitorando uma determinada doença através de uma unidade específica que vai monitorar especificamente aquela doença, tá? Bom, gente, vamos falar um pouquinho de vigilância ambiental, tá? Bom, na vigilância ambiental, também é questão conceitual, mas essa partezinha aqui é mais rápida, porque eu acredito que a epidemiológica tem mais itens, né, relacionados a termos, então aqui vai ficar mais tranquilo. Bom, já a vigilância ambiental, ele vai ser um conjunto de ações que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção, controle dos fatores de risco ambientais, né, relacionados a doenças ou a outros agravos. Essas fotos eu trouxe para vocês, que é bem corriqueiro do trabalho da vigilância ambiental, né? Então, esse controle de caixas d'água, né? Então, os agentes de endemias, eles fazem essa ação ali no controle da dengue, no controle vetorial, na questão da profilaxia, né? Às vezes com alguns tipos de medicamentos que vão ser utilizados ali para controle vetorial, né? Aquela primeira foto ali, eles estavam fazendo aquele fumacê, que a gente sabe que é o controle vetorial da dengue, ali fazendo também o controle vetorial, né?
Então, a vigilância ambiental, esse foi algum dos exemplos que eu trouxe para vocês, tá? Já a vigilância sanitária. Então, com o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervenção nos problemas sanitários decorrentes. Bom, gente, vamos falar um pouquinho então sobre vigilância ambiental? Vou tentar trazer um pouquinho mais na prática de como que isso funciona no nosso contexto de trabalho. Mas a vigilância ambiental vai ser esse conjunto de ações que propiciam o conhecimento, a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente. Então, lembre-se que ele vai estar sempre falando aqui do meio ambiente, que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados à doença ou agravos à saúde. Então, gente, o que é muito forte na vigilância ambiental? A questão do controle vetorial, né? Então, os agentes de endemias, eles têm uma grande importância dentro desse controle vetorial. Então, um exemplo como que acontece com a dengue, só para vocês conseguirem entender um pouquinho de como que funciona essa vigilância ambiental. A partir do momento que tem uma notificação no sistema, que é no SINAM, sobre a dengue, nesse mesmo momento, ele é um sistema interligado, a gente faz a comunicação na vigilância ambiental, e a vigilância ambiental, ela vai em loco, naquele local onde teve um caso suspeito de dengue, para poder fazer a investigação. Ela vai verificar se aquele local existe outros casos de dengue e se precisa de fazer um controle vetorial. Então, é mais ou menos aquela primeira foto ali, eles vão fazer, né, aquele controle, né, faz o fumacê lá para poder tentar reduzir a infestação de mosquitos adultos, né? Eles fazem ali o controle de local também. Então, o controle vetorial, eles estão fazendo o tempo todo. É claro que a partir de uma notificação compulsória, eles vão determinar uma prioridade em um determinado ponto. Quem falou, se eu tenho um caso confirmado de dengue naquele local, então naquele local ali eu tenho um potencial de outras pessoas se adoecerem. Já que eu tenho uma pessoa doente, um mosquito, né? Se eu tenho um vetor ali, um mosquito pode picar aquela pessoa e vir a picar outras e tá ali durante alguns dias infectando diversas outras pessoas, tá? Então, a grande intenção da vigilância ambiental é, a partir de informação, eles agirem no território ali de forma a fazer esse controle vetorial também, tá? No caso do exemplo da dengue. Já a vigilância sanitária, gente, ó, é o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, circulação de bens, prestação de serviços de interesse da saúde. Então, essas fotos muito bem mostram. Então, a questão de intervir nesses problemas sanitários, então, tanto do meio ambiente, né, muitas vezes a vigilância sanitária age também, mas na produção e circulação de bens, na prestação de serviço. Então, o supermercado que vende alimento, né? Uma farmácia que precisa vender medicamento, um consultório de dentista, um hospital. Então, na regulamentação de uma vacina, né? Numa resolução que precisa ser cumprida. Então, a vigilância sanitária ela vai muito, muito além. Eu tenho as vigilâncias sanitárias que, claro, que eu vou ter os meus núcleos de inspeção nos municípios, nos estados, e eu tenho a Anvisa, que tem, então, esse nível, a nível federal, né, de fazer essa regulamentação, que aí, nesse caso, ela é uma agência reguladora, né? Sobre a saúde do trabalhador. Então, a saúde do trabalhador visa promover a saúde, reduzir a morbimortalidade e a redução de riscos e vulnerabilidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nas doenças e agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e do processo produtivo e de trabalho. Bom, gente, por que eu trouxe essa figurinha aí de um trabalhador com capacete, com óculos? Isso é muito saúde do trabalhador, tá? Quando a gente tem normas regulamentadoras que falam sobre o trabalho, né, que fala sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual, nós estamos agindo com saúde do trabalhador, tá? Então, a saúde do trabalhador se destina, né, através das ações de vigilância epidemiológica, ações de vigilância sanitária, a promover a saúde do trabalhador e recuperar, além de reabilitar os trabalhadores que já foram lesados, né?
Então, lembre-se sempre que a vigilância sanitária, ela vai estar fazendo inspeções quando necessário. A vigilância epidemiológica, ela faz análise de dados do que mais está adoecendo os trabalhadores de saúde, para poder detectar essas mudanças, né, nas doenças relacionadas ao trabalho. E, além disso, vem para recomendar, né, junto com a saúde do trabalhador, que é um braçozinho da vigilância saúde, recomendar as medidas de promoção e proteção. Então, quando eu falo que tem que fazer ginástica laboral, quando tem a questão de ergonometria, né, para poder verificar, evitar lesões como LER, como outras lesões relacionadas ao trabalho, eu estou agindo com promoção e prevenção, tá? E para a gente quase chegando ao fim da nossa aula, falar um pouquinho sobre sistemas de informação, tá? Bom, sistemas de informação, eles irão consolidar todos os dados que a gente precisa tá, então, monitorando, né? Muito deles, lembre-se que a gente começou, quando a gente começou aqui a nossa conversa, eu falei para vocês o termo informação para ação. E, na verdade, é isso. Se eu preciso determinar uma ação, eu tenho que ter informação que me diga que eu tenho que fazer aquilo, né? Toda ação que é tomada sem dados, sem um planejamento, a chance de dar errado, de não ser uma ação necessária é alta. Então, por isso que eu preciso de uma informação determinada. Então, para toda a vigilância em saúde, qualquer um desses componentes, eu preciso de um sistema de informação para poder chegar nesses dados no qual eu vou ter a minha ação definida, tá? Então, um conjunto de elementos relacionados à coleta, ao armazenamento, à organização, ao processamento de dados e tem por objetivo gerar informações representativas sobre uma realidade com a característica fundamental para um sistema de informação é a capacidade de agregar um grande volume de dados que são gerenciados por um banco de dados que permite a entrada desses dados no sistema, a manipulação, a saída e a forma da gente conseguir fazer a análise desses indicadores, né? Então, a gente vai ver aqui alguns modelos de sistemas de informação. Então, só pegar a definição aqui da OMS, define sistemas de informação como um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão de informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde, bem como investigar e planejar, tá? Com vista ao controle da doença. Então, é só vocês entenderem o seguinte, que para eu conseguir planejar, organizar, operar e avaliar o serviço de saúde, eu preciso de informação. Então, eu vou ter que ter um mecanismo de fazer a coleta desses dados e formas de processar, tá? E aí, eu tenho alguns sistemas de informação que a gente vai ver aqui, que são sistemas de informação que eu consigo, então, reunir essas informações, tá? Então, eu tenho um sistema de informação sobre mortalidade. Por que eu tenho sistemas de informação? É só para burocratizar? Não, gente. Eu sei que às vezes não... às vezes a gente está na assistência, cheio de coisa para fazer, muita coisa administrativa, mas no fim, né? No fim, lá no túnel, lá no final do túnel tem uma luz. E a luz é quando a gente precisa fazer a análise desses dados para poder saber e traçar as nossas políticas, né? Para poder traçar o nosso planejamento. Então, assim, o sistema de informação sobre mortalidade, que é o SIM, né? Ele é um sistema que eu reúno as informações sobre por que as pessoas estão morrendo. Então, quando eu preencho uma declaração de óbito, que eu tenho uma declaração de óbito lá, que tem a minha informação do por que aquela pessoa morreu, ela morreu por conta de, vamos colocar aqui, acidente de trânsito. A pessoa morreu por acidente de trânsito, eu preenchi minha declaração de óbito, inseri no meu sistema de informação no SIM, lembrando que são 3 vias, uma via fica com a família, ela leva para o cartório, uma via fica na Secretaria Municipal de Saúde ou estadual, né, que ela vai ser lançada no sistema de informação, e através dessas informações eu consigo depois puxar de qual é a faixa etária que mais morre por acidente de trânsito. E a partir dessa informação eu posso fazer uma ação, que é fazer conscientização, verificar, a idade jovem, vamos supor, jovens na faixa etária de 18 a 28 anos é a faixa etária que mais morre por acidente de trânsito. Então, eu vou conseguir ter intervenção. Então, através do sistema de mortalidade, eu vou saber o porquê que essas pessoas estão morrendo para que eu consiga fazer ações políticas, tá? Para prevenir, né, novas mortes
daquelas doenças, daqueles agravos, né? Não é só doença que mata, tem agravo também que mata. Então, essa que é a intenção do SIM. Já o SINASC, que é o nosso sistema de nascidos vivos, né? Ele é um sistema que eu lanço as minhas declarações de nascido vivo, né? A declaração de nascido vivo, que é a DNV, vai nesse sistema. Então, todo bebê que nasce com vida, eu preencho lá uma declaração de nascido vivo, uma via fica no local lá, né, para poder ser digitado. No local, às vezes, normalmente vai para a secretaria, né, para uns pontos estratégicos de digitação, onde tem o sistema de informação, mas fica no município ou no estado para poder ser digitado. E a família vai com a via amarela fazer o registro daquele bebê lá no cartório, para poder tirar a certidão de nascimento. Lembrando que a família vai para o cartório tirar a declaração de óbito também, que ela precisa ter uma das vias. E a grande intenção do SINASC é a gente ter o perfil dos nascidos. Então, lá no SINASC eu tenho qual é o peso dessas crianças, qual é a idade gestacional, se a mulher fez pré-natal, quantas consultas de pré-natal ela teve, se ela nasceu com malformação ou não, se ela nasceu prematura, se ela, se ela teve alguma intercorrência na hora do parto, se o parto foi realizado por que profissional, se foi cesárea, se foi normal. Então, essas informações, eu consigo depois traçar um perfil dos nascidos. Além disso, o SINASC é extremamente importante para a gente poder calcular algumas taxas, inclusive, né? Taxa de mortalidade infantil, né? Então, a gente tem algumas informações que também a gente busca desse sistema. Então, são sistemas que trazem informações importantes, tá? Além disso, eu tenho o Sinan, que eu vou lançar nossas fichas de notificação compulsória, minhas fichinhas lá de notificação, eu lanço no Sinan. E ali eu consigo, no Sinan, tirar a quantidade de casos de dengue que aconteceram no ano de 2019 em tal município, né? E aí eu consigo fazer essa análise, porque a ficha tem diversas informações, tá? Então, a grande intenção do sistema é gerar informação. E tem sistema de informação hospitalar, que eu vou ter todos os meus registros de internação, vai estar nesse sistema, eu consigo tirar o porquê que essas pessoas mais internam, porquê que, né, o que está levando mais essa população a internar, meu sistema de informação ambulatorial, meu sistema de informação da atenção básica, que é o meu CISAB, o SUS, importantíssimo para a gente poder registrar as informações daquela população, cadastrar a população, né, para eu identificar quais são as áreas de vulnerabilidade, e o meu SUS-AB, que é o meu prontuário eletrônico da atenção básica. Tá, gente? Todos esses sistemas são importantíssimos. E a gente fica aqui com a nossa aula sobre vigilância em saúde. Eu quis trazer uma coisa mais ampla para vocês entenderem como que se organiza. Aí tá nossas referências bibliográficas e foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito esse Atualiza Enfermagem, né, que é essa iniciativa do Corém, e que vocês, com certeza, tenham muito sucesso aqui com esses cursos. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês, até a próxima.